Imagine um mundo onde o Sol é um forno incandescente e as noites são um congelador cósmico. Um planeta tão próximo do nosso astro que muitos o ignoram. Mas o que realmente sabemos sobre Mercúrio? Este pequeno gigante, o mensageiro dos deuses na mitologia, é um dos planetas menos compreendidos do nosso sistema solar, guardando segredos que desafiam nossa compreensão. Sua natureza elusiva, sendo o planeta mais próximo do Sol, torna-o incrivelmente difícil de observar da Terra. A luz ofuscante da nossa estrela muitas vezes o esconde, transformando-o em um mero ponto brilhante que surge brevemente no crepúsculo ou no amanhecer. Este mundo é uma terra de extremos, uma dualidade impressionante. De um lado, o dia mercuriano escaldante, com temperaturas que atingem impressionantes 430 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Do outro, a noite gélida, mergulhada em um frio cortante de 180 graus Celsius. A causa dessa variação brutal? A quase total ausência de uma atmosfera significativa para reter o calor. Imagine viver em um lugar onde a diferença entre o dia e a noite é de mais de 600 graus Celsius. Essa amplitude térmica é quase inimaginável para nós, terrestres, acostumados com a proteção e o equilíbrio que nossa atmosfera proporciona. Apesar de ser o menor planeta do nosso sistema solar, menor até que algumas luas, Mercúrio é surpreendentemente denso, perdendo apenas para a Terra. Essa densidade incomum se deve ao seu núcleo metálico gigantesco, que ocupa cerca de 85% do seu raio. Pensem nisso. Um coração de ferro e níquel desproporcionalmente grande, sugerindo uma história de formação violenta, talvez um impacto colossal que removeu grande parte de sua camada rochosa externa. A superfície de Mercúrio é um testemunho silencioso de bilhões de anos de bombardeio cósmico, coberta por crateras que lembram as cicatrizes da Lua. No entanto, Mercúrio possui suas próprias características únicas. As rupes, escarpas gigantes, serpentinas, que se estendem por centenas de quilômetros. Essas formações são evidências visíveis de que o planeta encolheu, contraindo-se à medida que seu núcleo esfriava e solidificava. E quanto à sua atmosfera? Na verdade, Mercúrio não tem uma atmosfera no sentido que conhecemos. Em vez disso, ele possui uma exosfera extremamente tênue, um envoltório gasoso tão diluído que suas partículas raramente colidem entre si. Essa exosfera é composta por átomos e íons de sódio, potássio, cálcio e hélio, que são constantemente soprados da superfície do planeta pelo vento solar e pelo bombardeio de micrometeoritos. Essa camada fantasma oferece pouquíssima proteção contra a radiação solar letal e é incapaz de reter calor, contribuindo para as extremas flutuações de temperatura que mencionamos. Mas o mistério mais fascinante de Mercúrio reside na sua dança cósmica, sua rotação e translação. Sua órbita é a mais excêntrica do sistema solar e sua rotação é verdadeiramente única. Para cada 2 voltas completas ao redor do Sol, Mercúrio gira 3 vezes sobre seu próprio eixo. Essa ressonância orbital e rotacional 3-2 tem uma consequência bizarra. Um dia em Mercúrio, o tempo que leva para o Sol nascer, se pôr e nascer novamente no mesmo ponto do planeta, dura o equivalente a 2 anos mercurianos. Isso significa que o Sol pode nascer, se pôr e nascer novamente antes que um dia completo termine. Essa dança cósmica complexa só foi totalmente compreendida na década de 1960, desafiando a crença anterior de que Mercúrio tinha um lado sempre voltado para o Sol, preso em um acoplamento de maré síncrono. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa revelação sobre sua rotação peculiar marcou o início de uma nova era na compreensão de Mercúrio.
Por séculos, os astrônomos observaram este pequeno e veloz planeta, mas suas teorias iniciais, baseadas em observações limitadas, frequentemente falhavam em capturar a complexidade de sua natureza. Acreditava-se amplamente que Mercúrio estava em um acoplamento de maré síncrono com o Sol, o que significaria que um de seus lados estaria perpetuamente virado para a estrela, enquanto o outro viveria em escuridão eterna. Essa ideia, embora elegante, estava errada. Foi a invenção do radar planetário na década de 1960 que, ao enviar ondas de rádio e analisar seus ecos refletidos pela superfície de Mercúrio, desmentiu essa teoria e nos deu a primeira pista concreta sobre sua verdadeira rotação, de 3,2. A tecnologia, mais uma vez, abria as portas para o desconhecido. A verdadeira exploração de Mercúrio começou com a missão Mariner 10 da NASA, lançada em 1973 e realizando seus sobrevoos entre 1974 e 1975. Esta foi a pioneira, a primeira sonda a visitar não apenas um, mas 2 planetas, usando a gravidade de Vênus como um estilingue inteligente para alcançar Mercúrio. A engenharia por trás da Mariner 10 foi um feito notável, especialmente considerando a proximidade do Sol e os desafios térmicos envolvidos. Apesar de ter mapeado apenas cerca de 45% da superfície mercuriana, ela trouxe descobertas revolucionárias. A Mariner 10 confirmou a ausência de uma atmosfera densa, revelou a superfície fortemente craterada que tanto se assemelha à Lua. E, para a surpresa dos cientistas, detectou um campo magnético intrínseco. Para um planeta tão pequeno e de rotação relativamente lenta, a existência de um campo magnético era um enigma. Além disso, identificou a presença de sódio e hélio em sua tênue exosfera e registrou as imponentes escarpas, as RUPs, que indicavam um planeta em contração. A Mariner 10 abriu caminho, mas deixou muitas perguntas sem resposta, aguçando a curiosidade científica por décadas. Foi a missão Messenger, lançada em 2004 e que orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, que verdadeiramente revolucionou nossa compreensão do planeta. Esta sonda representou um salto tecnológico, com sistemas de proteção térmica avançados para suportar o calor solar extremo por anos. A Messenger não apenas mapeou 100% da superfície de Mercúrio, mas também nos presenteou com uma enxurrada de descobertas detalhadas e muitas vezes surpreendentes. A mais chocante talvez tenha sido a confirmação da existência de gelo de água nos polos. Sim, em um planeta tão próximo do Sol, em crateras permanentemente sombreadas, onde a luz solar nunca alcança, as temperaturas são baixíssimas, permitindo que gelo e compostos orgânicos voláteis persistam por bilhões de anos. A análise espectral da superfície revelou a abundância de elementos voláteis, como enxofre, potássio e sódio, algo que desafiava os modelos de formação planetária que previam a perda desses elementos devido à proximidade com o Sol. A Messenger também forneceu evidências claras de vulcanismo antigo, com vastas planícies vulcânicas e estruturas que indicam um passado geologicamente ativo. Seu mapeamento detalhado do campo magnético mostrou que ele é dipolar, gerado por um dínamo ativo no núcleo, embora seja significativamente mais fraco que o da Terra. A missão confirmou as estimativas do grande núcleo de Mercúrio e forneceu dados cruciais para entender sua composição e estado. As escarpas, observadas pela Mariner 10, foram revisitadas, e a Messenger mostrou que o tectonismo continua, com o planeta ainda encolhendo lentamente. A Messenger reescreveu os livros didáticos sobre Mercúrio, transformando-o de um mundo chato em um objeto de estudo fascinante e complexo. Atualmente, a tocha da exploração de Mercúrio foi passada para a missão Bepi Colombo,
um empreendimento conjunto da Agência Espacial Europeia e da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, lançada em 2018 e que chegará a Mercúrio em 2025. Esta missão é ainda mais ambiciosa, composta por 2 orbitadores, um europeu para estudar a superfície e o interior, e um japonês focado na magnetosfera e na exosfera. Os objetivos são grandiosos: desvendar a origem e evolução do planeta, aprofundar na composição e geologia da superfície, entender a estrutura interna e o campo magnético com precisão sem precedentes, e investigar a exosfera e sua interação com o vento solar. A Bepi Colombo promete responder às perguntas que a Messenger deixou em aberto e desvendar os últimos segredos de Mercúrio, garantindo que este pequeno, mas poderoso planeta continue a nos surpreender e a expandir os limites do nosso conhecimento. A importância de estudar Mercúrio vai muito além da mera curiosidade científica, transformando-o em um laboratório natural inestimável para a compreensão de processos fundamentais do universo. Ao observar como este planeta rochoso se formou e evoluiu tão próximo de sua estrela, obtemos dados cruciais sobre a formação planetária em geral. Mercúrio nos oferece pistas sobre como planetas semelhantes ao nosso, ou mesmo muito diferentes, podem ter se desenvolvido, especialmente aqueles que orbitam suas estrelas em distâncias diminutas. Ele é uma peça fundamental no quebra-cabeça da formação e dinâmica do nosso próprio sistema solar, ajudando a traçar a história complexa de todos os nossos vizinhos cósmicos. Além disso, Mercúrio serve como um análogo vital para o estudo de exoplanetas quentes, aqueles mundos distantes que orbitam muito perto de suas estrelas, como os Júpiteres quentes e as superterras quentes. Ao analisar as extremas condições mercurianas, seu calor infernal, a radiação intensa e a interação com o vento solar, podemos inferir muito sobre a habitabilidade e as características desses exoplanetas, expandindo nossa compreensão da diversidade planetária além do nosso sistema solar. As lições aprendidas em Mercúrio têm implicações diretas para a astrobiologia e a busca por vida em outros mundos. Contudo, a exploração futura de Mercúrio não está isenta de desafios monumentais. A proximidade com o Sol impõe exigências tecnológicas extraordinárias. O calor extremo exige o desenvolvimento de sistemas de proteção térmica superresistentes, capazes de suportar temperaturas que derreteriam a maioria dos materiais. A radiação solar intensa é uma ameaça constante para a eletrônica sensível das sondas, exigindo blindagem avançada e componentes robustos. A comunicação com a Terra também é dificultada pela presença do Sol, que pode interferir nos sinais de rádio. E talvez um dos maiores desafios de engenharia, a necessidade de frear uma sonda que se aproxima do Sol em alta velocidade para inseri-la em órbita de Mercúrio, é um feito energético significativo, que exige manobras complexas e o uso eficiente de propelente. Apesar das missões pioneiras e da Bepi Colombo em andamento, Mercúrio ainda guarda muitos mistérios. A origem exata de seu campo magnético, que é fraco, mas existe, continua a intrigar os cientistas. A história completa de seu vulcanismo e tectonismo e como esses processos moldaram sua superfície ao longo de bilhões de anos, ainda precisa ser totalmente desvendada. A distribuição e composição exata do gelo polar e como ele conseguiu persistir em um ambiente tão inóspito são áreas de pesquisa ativa. E talvez o mais intrigante, como um planeta tão próximo do Sol reteve tantos voláteis em sua composição, desafiando as expectativas teóricas, permanece uma questão em aberto. Cada nova descoberta em Mercúrio não apenas responde a perguntas antigas, mas também levanta novas questões.
impulsionando a busca incessante da humanidade por conhecimento e aprimorando nossa capacidade de explorar o cosmos. Embora a colonização de Mercúrio seja inviável devido às suas condições extremas, o estudo desse mundo nos ensina valiosas lições sobre a resiliência da matéria e a adaptabilidade da engenharia. As inovações tecnológicas desenvolvidas para missões como a Messenger e a Bepi-Colombo, desde materiais resistentes ao calor até sistemas de navegação autônoma, têm aplicações que se estendem muito além da exploração de Mercúrio, impactando outras áreas da exploração espacial e até mesmo tecnologias terrestres. Mercúrio, o planeta esquivo, o mensageiro dos deuses, nos lembra que mesmo os mundos mais próximos e aparentemente simples podem esconder complexidades e maravilhas que desafiam nossa imaginação. Sua existência nos provoca a perguntar: que outros segredos o Sistema Solar ainda guarda? O que a exploração contínua de Mercúrio nos revelará sobre a origem e o destino dos planetas, incluindo o nosso próprio? Convidamos você a continuar acompanhando as futuras descobertas e a refletir sobre a vastidão e o mistério do universo. Um lugar onde cada ponto de luz no céu pode ser um mundo de segredos esperando para ser desvendado.